é bom estarmos juntos logo nesta semana que nos convida a outras frequências e estarmos aqui, não deixarmos de estar aqui, para tentarmos entender melhor este mundo e tentarmos entender melhor a nós mesmos com a ajuda da doutrina espírita. A mim, em particular, depois das milhentas coisas que a gente faz durante um dia, não é? Enche-me de paz saber que, pelo menos neste momento da semana, eu posso ausentar-me da agitação diária e aprender a encontrar-me aqui. Mas também vejo que há muita gente que acredita que é uma casca e que essa casca precisa de ser exclusivamente sustentada pelo exterior. E então a esses eu costumo vê-los a preencherem-se exaustivamente com atividades diárias ligadas mais à competitividade, à rivalidade, o que só contribui para a obstrução do acesso ao seu campo espiritual. Nós, felizmente, já queremos adentrar esse campo e por isso estamos aqui. E é bom sabermos isso. Eu não sei bem se a maioria das pessoas, porque ainda é a maioria, se pensa dessa forma, se age no dia-a-dia dessa forma, por causa daquela teoria existencialista que todos nós conhecemos, de que só nascemos uma vez, de que é bom é desfrutar a vida, que é preciso é atravessá-la, não é? De preferência na ribalta, com muito ruído, com muita música estridente, porque no fim, como se costuma dizer, o nosso destino será morrer. O que eu sei, aquilo que eu vejo, é que mesmo diante de tanto ruído, tanta música estridente, há muita gente que, embora na multidão, se encontre em solidão. O olhar não o esconde. E também vejo que essa condição da solidão é uma condição que uma boa parte da humanidade enfrenta. Porque essa nova condição está a crescer a olhos vistos. Mas isto, de certa maneira, é incompreensível, porque se pensarmos na quantidade de meios de comunicação que existem hoje, que nos ajudam a vencer distâncias, dá que pensar, não é? Porquê? Se agora que estamos mais próximos, que temos tantas possibilidades, como é que vemos tantas pessoas cada vez mais isoladas? Isolamento sempre houve. Aliás, há uns anos atrás falava-se muito na solidão precisamente por isolamento, por abandono. Agora, o que preocupa mais é a solidão chamada solidão da era virtual, podemos chamar-lhe assim, não é? Que passa por ter uma configuração diferente daquela solidão involuntária, mas que se tornava real nos lares, nas casas onde só morava uma única pessoa, enfim. Agora cresce o quê? Cresce o número de pessoas numa solidão mais intensa, mas também ela muito mais difícil de ser diagnosticada e começa a ser agora conhecida como a solidão acompanhada. Estamos juntos, mas sem estar, sem sentirmos que estamos. Então, pessoas cercadas de amigos nas redes sociais, pessoas que vão a festas, que vão a reuniões familiares, pessoas que até se tornam populares por algum motivo profissional ou por algum talento, ou até populares no seu local de trabalho, mas que mesmo assim se sentem sós. É desses que eu estou a falar. E ao mesmo tempo cresce a ideia de, que também é antagónico, esta ideia de que estar sozinho, sentir-se bem sozinho, é estranho. Também há isto. Alguém que, por exemplo, por sua iniciativa, decida ir a um restaurante ou ir ao cinema sozinho, é estranho. Não é? Para a maioria das pessoas, pelo menos é. Ou seja, para os olhos da sociedade, essa pessoa que se sente bem consigo mesma é uma pessoa solitária, uma pessoa digna de pena. Será por isso que nós estamos a dar tanto ênfase em querermos ser vistos, fotografados, comentados? Será assim tão imprescindível nós estarmos cercados de sorrisos, estarmos cercados de pessoas
mas sem profundidade afetiva, sem o calor sincero da amizade, apenas para ficarmos bem na fotografia, bem diante dos outros? Então, sabendo que estas posturas não revelam a nossa essência, porque não revelam mesmo, é uma máscara que nós utilizamos para esconder de nós próprios o que verdadeiramente sentimos, de que serve nós demonstrarmos o que não somos com os tais emojis felizes, com as mensagens standardizadas, aqueles posts que aparecem, que depois a gente passa de uns para os outros, como se aquilo fizesse parte do nosso verdadeiro perfil, quando na verdade aquilo não corresponde muitas vezes em nada à maneira como nós nos sentimos ou à maneira como nós pensamos. Mas nós vamos como um rebanho, uns atrás dos outros, só porque fica bem, só porque um envia a gente responde também. E mascaramos este sentimento que é a solidão com todos estes artefatos nos dias de hoje. Então, se optarmos por nos mantermos focados, como faz a maioria das pessoas, nos aspectos externos, será que nós algum dia encontraremos os recursos internos da nossa alma? É uma pergunta que eu aqui faço e depois haveremos de tirar de nós mesmos as nossas conclusões. Então, para isso, nós hoje vamos, como já vos disse, incidir nos aspectos da solidão, mas não exclusivamente nesta ideia de tristeza de estar só. Solidão não só nesse aspecto, também no outro lado da solidão, aquela necessidade da quietude íntima. Porque a solidão não tem que ser unicamente encarada como dor. Em algumas ocasiões, ela representa um período benéfico de crescimento, um momento de nutrição vitalizante para as lutas que nós enfrentamos no dia-a-dia, uma ocasião saudável e enriquecedora que pode até desencadear notáveis expressões de criatividade. As pessoas, nesses momentos, revelam-se, não é? Mas quando nos isolamos voluntariamente, que já é outra questão, na tentativa de evitarmos qualquer interação com os outros, isso então já é outra história. E isso desencadeia tristeza, consequentemente estados depressivos, porque a depressão e a solidão andam muito juntas, quase como irmãs, sensação de inutilidade, autodesvalorização, tendência para o egocentrismo e crescente sensação de vazio. Merece atenção? Merece. Então devemos manter-nos alerta, porque basta aliar à solidão outros sentimentos como sensação de abandono, a ideia de que fomos rejeitados, inseguranças, baixa autoestima, falta de perspectiva futura, para que nós nos encarceremos, para que bloqueemos a nossa vida afetiva e nos impeçamos de vivenciar relacionamentos sociais positivos, saudáveis. Vejam o que é que nós, com um ato, abarcamos para nós. As consequências que isso toma, não é? E o que é que nos diz o Espiritismo? Kardec informa-nos na codificação que Deus deu ao homem a palavra e também deu outras faculdades para que pudesse viver em sociedade. Que todos os seres humanos vivem para concorrer para o progresso, para se auxiliarem mutuamente. Ao mesmo tempo, Kardec ressalta que o homem que vive insulado, ou seja, que se isola, esse homem no sentido de ser humano, se embrutece e retarda a sua evolução. E que todo aquele que foge do contacto com o mundo, do contacto com o outro, é portador do grave egoísmo. Dói. Mas é assim que Kardec nos diz. Então nós vemos que isolar-nos é uma escolha, e é uma escolha infeliz. Porque a interação entre os homens tem um propósito. O propósito de nos ajudar no aperfeiçoamento, seja de sentimentos, seja na constante transformação das nossas atitudes. Nós não vivemos em conjunto por mero acaso, porque calhou. Tudo tem propósito. Então, enquanto procedermos em favor do nosso crescimento, enquanto nós não procedermos em favor do nosso crescimento, nós estamos a fugir de nós próprios.
Estamos a extravasar cada vez mais egocentrismo, cada vez mais vazio na nossa alma, cada vez mais essa sensação de solidão. Estamos a rumar para lá. Então, sem utilizar a palavra solidão, porque Kardec não utilizava essa palavra, naquele tempo não se falava em solidão, ele repreende o homem com tendência ao isolamento e a viver só. Mas, ao mesmo tempo, Kardec orienta o homem para que avance sempre, para que progrida sempre, o que só é possível, diz ele, e muito bem, numa vida de relação. Joana de Ângeles também diz algumas coisas muito interessantes. Aliás, tudo o que ela diz é interessante. Ela menciona num dos seus livros que o ser humano, em geral, dá ainda muita importância ao receber e ser bem recebido. É verdade. Ao ser conhecido, também é verdade. Ao estar cercado de sorrisos, mesmo que esses sorrisos sejam superficiais. É verdade. Porque o medo de sermos deixados para segundo plano, o medo de não termos para onde ir, o medo de não termos com quem conversar, diz Joana de Ângeles, que nos causa tamanha preocupação e enorme angústia. E que é daí que nasce precisamente a solidão, da necessidade de nós nos sentirmos amados por ignorarmos que o grande truque é amar. Estão a ver? Nós temos receio disso, quando isso é que representa o caminho, a saída. Então, Joana de Ângeles recomenda-nos que, em todos os nossos momentos, sejamos nós aqueles que escolhem ser os que amam, mesmo que sejamos incompreendidos, que sejamos nós aqueles que levam a palavra afável, o olhar compreensivo, o gesto carregado de sentimentos. Porquê? Porque todos esses esforços dão nova razão à nossa vida, que é o que mais afeta os solitários. Nós, empenhados em sermos desta maneira, vamos esquecendo essa questão da solidão, vamos nos envolvendo com aquele que está à nossa volta, que está mais próximo de nós. Então, o mal da solidão, diz Joana de Ângeles, que se encontra no desamor, mas que o amor é precisamente o remédio que nos libertará e que nos fará dar novo sentido à nossa existência. Então, é preciso conseguir lidar com a solidão. Preciso aprender a direcionar tudo de uma forma satisfatória. E que nós, e nisto é muito interessante nós vermos, porque ela diz-nos que nós possuímos as condições para o fazermos. E tantas vezes nos colocamos no papel de vítimas e achamos que não somos capazes, que não temos força para isso. Mas Joana diz, todos nós temos condições para poder e dever cultivar as nossas qualidades, modificar os nossos defeitos, no anseio de vivermos bem connosco mesmos e, ao mesmo tempo, aprendermos a viver bem na esfera social. Então, um passo importante a ser dado para vencermos a questão da solidão está na autoaceitação, primeiro. Mas não numa autoaceitação de resignação. Porque nós temos que perceber que tudo tem um propósito. Nós precisamos de nos autoaceitar, mas ao mesmo tempo autoaceitando-nos de maneira dinâmica. Ou seja, direcionando esforços constantes para que possamos ultrapassar também esse desafio e nos possamos aprimorar, melhorar. Então é no fundo dizer isto. Queixas, amigos, não fazem com que as coisas se modifiquem. Que é muito o papel de quem se sente solitário. Somente a reflexão seguida de atitudes fará o indivíduo transformar-se. Então também não precisamos negar a dor, não significa que vamos negar a dor. A dor nós sentimos-la, ela é verdadeira. Precisamos é de arranjar mecanismos para sair dessa dor, para nos transformarmos a nós próprios, não é? Porque nós temos, como disse Joana de Ângeles, todas as potencialidades em nós. Então não vamos negar que certas vivências dolorosas realmente nos magoaram. Não precisamos disso. Mas vamos pelo menos entender que somos maiores que as experiências vividas. Nós não podemos deixar-nos afetar por aquilo que vivenciamos. Aquilo que vivenciamos deve servir-nos sempre como experiência, como um passo a mais que tivemos que dar. Que foi difícil, que foi doloroso, que foi amargo, foi.
mas que foi necessário, não foi castigo. E precisamos ainda de entender que, além das metas externas, aquelas metas que as pessoas procuram no dia-a-dia, não é? Que até se exaustam em busca delas, são necessárias, sim. Quando eu disse no princípio que há pessoas que ainda não sentem esta paz de vir ao centro espírita carregar as suas baterias, eu não estava contra essas pessoas. Estava simplesmente a constatar dois patamares diferentes. Agora, é preciso entendermos de que, para além de irmos atrás dessas coisas externas, no sentido de alcançarmos sucesso exterior, precisamos também de irmos no sentido de nos tornarmos mais verdadeiros, mais felizes connosco, mais satisfeitos com a pessoa que somos. E isso só por meio de uma espiritualidade refletida, raciocinada, é que nós chegaremos lá. Então isto significa que sempre que se aproximar de nós, por exemplo, aquela hora vazia, porque nós às vezes temos esses momentos, que é a hora de contribuir. É a hora de refletir, sim, mas também é a hora de contribuir. Aquela hora aproxima-se de nós como a conclamar-nos, a entregar-nos um pouco mais. Não esquecendo que é entregar-nos em sociedade. Que podemos sempre doar-nos, seja em favor dos doentes, dos nossos familiares, de algum idoso, das crianças ou até mesmo dos animais em abandono. Há tantos meios para canalizar essas energias que nós temos cá inutilizadas. Então, fazermos isso, segundo Joana de Ângeles, fará com que a nossa vida adquira cor, veja ela, e utilidade. Fará com que a nossa vida se enriqueça de objetivos que mais nos motivarão, mais nos encorajarão. Conta-se que de vez em quando Jesus Cristo se retirava para a intimidade que o próprio silêncio proporciona. Mas que isso não nos leva a pensar que o isolamento é a solução. Porque o isolamento não é a solução. Ele isolava-se, sim, mas isolava-se momentaneamente. Porque ele sabia que a elevação da alma melhor se alcança na privacidade da solidão. Ele sabia que, ao fazermos aquele silêncio no coração, que nós dizemos, que melhor estabelecemos relação com o Criador. E era o que ele fazia quando precisava de abrandar um bocadinho também de todas aquelas situações que ele vivia e de ponderar melhor qual o passo a seguir. E nós também devemos fazer isso, mas como ele, momentaneamente. Então, estar sozinhos poderá ter efeitos benéficos? Sim, obviamente. Pode até propiciar situações que não acontecem quando estamos rodeados de pessoas. Porque nós, muitas vezes, rodeados de pessoas, não damos liberdade ao nosso próprio pensamento para estabelecermos com ele uma conversa, não é? Mas não podemos é fazer disso um modo exclusivo de vida. Isolar-nos, afastar-nos de forma permanente. Isso é que não. O que é fundamental é sairmos de nós próprios e irmos ao encontro com o próximo. Ampliar as nossas ações no benefício coletivo e não apenas na satisfação pessoal. Não apenas a pensar de forma egoística. Porque afinal cada pessoa possui, como eu já disse, as tais condições de modificar o rumo da sua atual existência. Cada um de nós tem a possibilidade de escolher o ir de encontro à luz ou à sombra, de escolher resistir ou entregar os pontos. Todos nós temos a possibilidade de permanecer passivos ou de experimentar o que é novo, o que é desconhecido. Temos ou não temos sempre a possibilidade de encontrar novos caminhos? Temos, porque o Espiritismo nos diz tantas vezes que todos nós temos liberdade de escolha. A nossa insatisfação pessoal. Nós achamos tantas vezes que ela se resolve com a toma de antidepressivos ou com analgésicos. Que eles ajudam. Servem até para atenuar determinadas ideias, não é? Mas a nossa insatisfação pessoal precisa de ser curada na fonte.
no íntimo de cada um. E o antídoto para o problema da solidão está precisamente na ocupação útil, é assim que nos dizem os Espíritos. No trabalho profissional, no trabalho de lazer, no trabalho de amor ao próximo. Quando escolhemos como título esta palestra, solidão é muito mais que estar só, fizemos-no precisamente pelo facto de que a solidão não é somente ter falta de pessoas para conversar, para passear ou até para namorar. Isso é carência. Não é solidão. Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência daqueles que amávamos, mas que já cá não estão. Isso são saudades, não é solidão. Solidão não é o retiro voluntário que nós às vezes sentimos necessidade de fazer para eliminar certos pensamentos e para realinhar outros pensamentos. Isso não é solidão, isso é equilíbrio. É nós em busca de equilíbrio. Solidão não é estar só porque a vida assim o impôs. Isso é um princípio da natureza. Isso acontece com motivo. Reencarnámos para viver sós porque precisávamos também nos alinhar com a própria vida em muitas situações. E ter alguém connosco provavelmente não iria permitir isso. Então, solidão é muito mais do que todas estas coisas que nós pensávamos que era solidão. É um meio que Deus utiliza para levar cada pessoa a encontrar-se consigo mesmo. Nós olhamos tantas vezes para a solidão com um olhar negativo, mas temos de perceber que a solidão surge, a princípio, mais como um olhar convidativo e não negativo. Ter prazer de estar sozinho, desfrutar da nossa própria companhia, é uma das atitudes assertivas que nós até devemos tomar perante a vida. Não há qualquer problema em vivermos sozinhos e em sentirmos bem nesse papel. Até porque, na verdade, o que é que nos diz o Espiritismo? Que nós nunca estamos sós. Esse é um chavão que nós estamos sempre a dizer no meio espírita, não é? E existe até uma história que conta que um senhor deixou a determinada altura de realizar o seu evangelho no lar por não ter consigo ninguém da família a acompanhá-lo. Mas parece que esse senhor, algum tempo depois, recebeu por psicografia um alerta de um espírito amigo que lhe dizia que os espíritos também precisam das reuniões dos reencarnados. Aquele espírito comunicante manifestou-se-lhe muito aborrecido e explicou-lhe, lá por escrito, por psicografia é escrita, que aquele senhor, o tal reencarnado, tinha sido chefe de uma tribo de índios e que tinha agora reencarnado espírita com o compromisso de ajudar os seus irmãos da tribo a aprender a doutrina espírita. Que as aulas de estudo eram também, entre outras situações onde ele estudava, o momento do Evangelho do Lar. Ora, depois disto, este senhor retomou logo o estudo, o Evangelho. Mas desta vez, muito mais consciente de que falava para um grupo amplo. Claro que para a família, para quem o escutava lá da rua, ele era só um coitado a falar sozinho. Mas ele sabia que a sua solidão era só aparente. Nós nem sempre temos a possibilidade de receber uma psicografia diretamente dirigida a nós, assinada, ou a nomear o nosso nome, não é? Não temos nem sempre essa oportunidade. Mas não significa que o que acontece com este senhor só acontece com este senhor. Na verdade, é o que acontece com todos aqueles que praticam o Evangelho do Lar, com todas as vezes que nós vimos ao Centro Espírita, com todos os momentos em que nós estudamos algo que sabemos que é construtivo para nós. A sua solidão era só aparente. E assim também se dá connosco. A nossa solidão também é apenas aparente.
esses momentos em que nós nos sentimos sós, incompreendidos, são momentos que a nossa mente é que cria e quer acreditar que é assim, mas não é. Até porque afastados do mundo ou sozinhos no meio da multidão, como eu vos disse, nós nunca estamos sós. Estamos constantemente rodeados de espíritos. Olhem, uns acompanham-nos procurando auxiliar-nos nos nossos trabalhos diários. Outros, olhem a responsabilidade, veem-nos como alunos mais velhos da escola da evolução, que é o nosso planeta, e procuram aprender com os nossos padrões de comportamento. Veem-nos como uma referência. Outros têm objetivos menos saudáveis, é verdade, em relação a nós, não é? E por diversos motivos também andam aqui com a gente. E outros seguem-nos apenas porque, por algum motivo que nós desconhecemos agora, eles também se interessaram por nós. E seguem-nos, acompanham-nos. Sabem que nós à terça vimos ao centro espírita. Sabem que nós ao fim de semana fazemos o Evangelho do Lar. Sabem que nós às quartas reunimos online, não é? E eles sabem. Então não procuremos a vida de ermita, como talvez já tínhamos feito no passado, porque é em sociedade que nós colocamos à prova a fibra do nosso próprio espírito. É em sociedade que nós nos libertamos da inferioridade que ainda possuímos. Então nós precisamos disto, lamento dizer-vos, mas é mesmo. Não é um fardo, não é um castigo enorme que temos que carregar achando que não temos forças. Tudo na vida tem o seu fim útil. E se a vida social é importante, e é, não é? Também não podemos deixar de dizer aqui que são importantes também esses momentos em que nos encontramos a sós, connosco, para refletir, para pensar sem distrações. Se nós não tivéssemos esses momentos, nós sequer pensávamos. Quantas vezes não nos atrapalhamos ou até dizemos coisas impensadas, precisamente porque não damos este espaço de refletir primeiro. Silenciar um bocadinho, que seja, não é? De pôr travão na língua. O caso deste irmão em particular mostra-nos que estarmos de vez em quando sozinhos também nos pode levar a desabrochar faculdades que não desenvolveríamos num ambiente de estímulos constantes. Ele, naquele momento em que faz o Evangelho do Lar, não só propicia aos outros, como também aprende para si mesmo. Então ele está, no fundo, a desabrochar a si próprio, a desenvolver-se a si mesmo, a contribuir para o progresso e a evoluir, ao mesmo tempo que faz tudo isso. Há outro aspecto ainda que eu quero mencionar aqui. Nós não podemos esquecer que em algum momento da nossa vida nós ou fomos ou somos cuidadores. E que ouvir palestras, ler livros motivadores, frequentar o centro espírita ajuda-nos a recarregar semanalmente a nossa alma, o nosso coração, com o alimento necessário da esperança para não desistirmos. Nós muitas vezes dizemos que não vivemos focados, e é uma verdade, com o número de pessoas que assistem às nossas palestras. Mas também sabemos o quanto de bem elas nos fazem. E isso nos basta, assim como também nos deveria bastar sentir-nos bem connosco. Então, essas fórmulas que eu aqui disse, de procurar alguma espécie de meditação, orar com maior frequência, porque isso eleva o nosso padrão mental, de ouvir palestras, de ler livros motivadores, de frequentar o centro espírita, são formas de nos nutrirmos, são formas de nos fortalecermos espiritualmente. Seja essa uma postura que nós precisamos de enverdar, de não esquecer, uma perspectiva que precisamos ter sempre em mente, porque
quem cuida também precisa de cuidado. E nós, todos aqui, cuidamos de algum amigo, de um familiar mais difícil, de algum doente, se assim for o caso, no caso de sermos enfermeiros, médicos, por aí, não é? Ou não, porque às vezes também temos esse papel, mesmo sendo familiares, e nós precisamos de estar fortes intimamente para podermos acudir ao outro de uma forma estável, de uma forma psicológica saudável. E ainda bem que todos vocês que estão aqui e que eu costumo já ver semana após semana, continuam agarrados a essa vontade de se nutrirem daquilo que há de melhor. Porque para mim aquilo que há de melhor e que eu descobri foi o Espiritismo. Foi o único que me deu as respostas necessárias. Foi o único que me fez sair de determinados conceitos e até de determinados preconceitos e olhar para tudo aquilo que me rodeia com um olhar mais profundo, com um olhar mais puxado ao sentimento e ao mesmo tempo com a sensação de uma fé fortalecida. Então eu espero ter-vos esclarecido de maneira acessível, espero ter-vos esclarecido de maneira também direta e, claro, com responsabilidade doutrinária. Agradeço muito a vossa atenção, marco um encontro convosco para uma próxima vez, assim desejo. E agora, durante os próximos minutos, falaremos sobre a solidão. Eu sei que há pessoas aqui que estão comovidas, eu própria também já me emocionei, mas disfarcei bem. Disfarcei.